Olá, boa tarde a todos os participantes. Queria que me dissessem aqui no bate-papo se me estão a ouvir bem, se conseguem ouvir, se nos conseguem ouvir e ver. Olá, Lisete, olá, Margarida. Aqui, vamos só aguardar. Espero que, se quiserem, podem escrever aqui no chat se nos estão a ouvir bem. Sejam bem-vindos a este webinar que vamos dar aqui hoje sobre benefícios fiscais 2022 versus poupança de impostos. Hoje connosco temos aqui a Lisete e a Margarida, que são consultoras na Visar, a empresa que está aqui a dinamizar este webinar. Este é um dos vários webinars que fomos desenvolvendo desde o início da pandemia. Este aqui pareceu-nos pertinente para a altura do ano que se aproxima, que é uma altura que há sempre muita procura destas questões, de tudo o que possa ajudar, tanto a nível individual como a nível das empresas, a otimizar aqui a poupança de impostos, os benefícios fiscais, e por isso temos aqui a Lisete e a Margarida que hoje nos vão falar muito bem sobre este assunto. A todos os participantes pedia que, se houvessem dúvidas, houvessem questões que nos fossem deixando ao longo do tempo, ou no bate-papo, ou aqui em baixo, quando passam o rato no vosso computador ou no vosso telemóvel, onde aparece umas letrinhas que diz Q&A, podem deixar lá as perguntas que a Lisete e a Margarida vão responder depois no final da sessão. Mas podem ir fazendo as questões ao longo do tempo, que no final todas serão respondidas. Se for algum caso muito específico também, que depois não queiram partilhar aqui, a colega Lisete e a colega Margarida vão deixar os contactos no final e podem enviar um e-mail diretamente para elas. Da minha parte, foi mesmo só para vos dar aqui as boas-vindas, dar-nos um olá, convidar também a seguirem as redes sociais da Visar, o LinkedIn, o Facebook e o Instagram, onde vão encontrar muitas notícias, muito conteúdo sobre isto que estamos aqui a falar hoje e também novidades de próximos webinars que vamos dinamizar. De resto, vou-vos deixar então aqui com a Lisete e com a Margarida, agradecer a presença de todos e a quem me está aqui a dar feedback no chat que me está a ouvir. Agradeço a todos e então volto no final do webinar. Até já e agora passo a palavra aqui à Margarida e à Lisete. Boa tarde a todos. Obrigada, Andreia. Quero agradecer antes de mais a todos por terem disponibilizado um bocadinho o seu tempo para nos ouvir. Espero que vá de encontro à expectativa de todos. Conforme o próprio nome do webinar indica, nós aqui vamos falar um bocadinho sobre benefícios fiscais e poupança de impostos, dar aqui algumas dicas. E considero que seja mesmo pertinente nesta altura do ano, porque a termos que fazer alguma coisa é agora, antes do ano terminar, e também devido à realidade que estamos a viver, com uma inflação super elevada, se calhar conseguimos dar aqui umas dicas simples, onde podem ir buscar mais reembolso de IRS ou IRC. A minha intervenção vai ser essencialmente sobre a parte particular, ou seja, sobre o IRS. A minha colega Lisete vai ser mais o IRC, que é a parte das empresas. Então, vamos começar aqui pela parte do IRS, dar aqui algumas dicas onde é que nós podemos ir buscar mais reembolso ou pagar menos IRS na declaração que enviaremos no próximo ano referente ao ano 2022. O que é que podemos fazer para aumentar o reembolso de IRS? Antes de qualquer coisa, qualquer despesa que nós possamos dar como dica que possam ter, temos duas coisas essenciais. Uma delas é validar ou atualizar o agregado familiar no portal das finanças até 15 de 2 de 2023. Este passo aqui é a base de tudo, é muito importante. Vamos imaginar que alguém se casou ou teve filhos, tem até esta data para entrar no portal e atualizar. Caso contrário, as despesas desse agregado adicional, que possa ter havido ou até mesmo um divórcio, por exemplo, vão ser ou não consideradas. Por isso é importante, o primeiro passo logo a fazer é validar ou atualizar o agregado familiar. Outro ponto que é muito importante é validar as despesas pendentes até 25 de fevereiro de 2023 também. E é importante validar porque, por vezes, a própria máquina do portal das finanças não consegue dizer a que é que diz respeito a determinada despesa por terem vários CAIs, por várias atividades. Então é importante que haja esta validação, porque se estas despesas não forem validadas, não vão ser consideradas para efeito de IRS. Por isso, as duas primeiras grandes dicas que eu dou mesmo é
validar o agregado familiar ou atualizar e validar as despesas, para não deixar nada pendente. Agora, vou dar aqui algumas ideias que eu considero, e eu acho que quase toda a gente já tem mais ou menos ideia do que é considerado como uma dedução à coleta no IRS, mas eu vou pôr aqui algumas das mais importantes, que é para até ao final do ano, lá está, estamos agora na altura certa, se for necessária uma despesa, já sabem quais é que vão ter algum benefício na declaração do próximo ano. Em primeiro ponto, tenho aqui as despesas gerais familiares, que aqui entra, por exemplo, os supermercados, que é onde nós gastamos grande parte do nosso rendimento, dá dedução à coleta de 35%, com limite de 250 euros. Se for uma família monoparental, vai até aos 45% e até um limite de 335 euros. Esta aqui entram as despesas todas gerais. Depois temos aquela que é mais falada sempre, que é as despesas de saúde, que consultas, exames, que haja operações, é permitida uma dedução de 15% até um limite de 1.000 euros por agregado familiar. É a junção das despesas de todo o agregado. Outra despesa também é a despesa de educação, que dá uma dedução de 30% até um limite de 800 euros. Quero dar aqui também uma dica que, se forem estudantes que estejam deslocados a mais de 50 km da sua residência, este limite que eu aqui refiro de 800 euros passa para 1.000 euros. Acaba por melhorar aqui um bocadinho o apoio. Outro ponto também é os imóveis. Atualmente, a parte dos juros não é aceito como uma dedução à coleta em IRS, mas em todos os contratos de empréstimos feitos até 2011 ainda é permitido. Por isso eu coloquei aqui na mesma, porque acredito que haja muita gente que tenha créditos feitos anterior a esta data e essa despesa ainda entra para a questão do IRS. Depois, ainda dentro dos imóveis, quem tem casa arrendada também dá para a dedução do IRS, que é 15% das rendas até ao limite de 502 euros. Também aqui é sempre uma boa ajuda, por isso, às vezes, tenham atenção o que é que acontece, casos que já me têm chegado às vezes, há um contrato, mas os recibos das rendas não estão a ser passados, por isso é importante que consultem o portal, falem com o senhorio para ver se têm mesmo os recibos todos passados, porque é uma boa ajuda também para pagar menos IRS ou vir a receber mais reembolso de IRS. Outra situação também, quem tem despesas de lares, há uma dedução de 35% até um limite de 403,75 euros, também é recente este apoio. Temos a questão da pensão de alimentos, que é uma dedução de 20% sem qualquer tipo de limite, desde que haja uma sentença judicial. Isto é em caso de divórcio. Pronto. Depois temos aqui uma outra, que é uma que já tem também já há alguns anos, mas que as pessoas acabam por facilitar um bocado, e eu aconselho sempre, é pedir sempre número de contribuinte em todas as despesas. Aqui neste IVA, exigência de fatura, é uma percentagem, que neste caso são 15% do IVA da despesa. Vamos imaginar uma despesa de 500 euros, o IVA são, agora vou dizer um valor ao calhas, mas são 20 euros, 15% desses 20 euros dá para deduzir em sede IRS. E aqui tem as despesas como manutenção de veículos, cabeleireiros, restaurantes. Sempre que pedirem o número de contribuinte nessas despesas, 15% do valor do IVA vai contar aqui para a dedução do IRS, até um limite de 250 euros do agregado todo. Mas como a percentagem é reduzida, acredito que dê aqui para muitas despesas. É sempre mais um bocadinho que vai somando sempre, e quando nós temos muito IRS a pagar ou ter muita retenção de IRS, estes pequenos 15% vão fazer toda a diferença com toda a certeza. Por isso aconselho sempre a pedirem o número de contribuinte. E isto dá para ir consultando sempre no portal das finanças, ou irem consultando, se por acaso virem que já atingiram o limite, que é os 250 euros, aí sim, não vale a pena estar a pedir mais, porque não vai ter qualquer tipo de influência. Mas ao longo do ano é importante irem consultando e ir gerindo estas próprias deduções, porque agora temos essa possibilidade, o que nos facilita muito o trabalho. Depois tenho também aqui outra situação, que é os donativos. Que os donativos, sempre que forem dados ao Estado, fundações ou instituições religiosas, há uma dedução de 25% do valor que nós damos, sem qualquer tipo de limite. Também é uma boa dedução. Depois, há aqui outras despesas
que eu acredito que muita gente por vezes não valoriza muito, deixa passar de lado e se calhar porque não associam ao IRS, que é a questão dos seguros. Há vários tipos de seguros que dão benefício em sede IRS. E eu vou, assim, de uma forma muito sucinta também, identificar aqui alguns que é importante que tenham conhecimento para o futuro. O primeiro é o seguro de saúde, que aqui eu acredito que seja do conhecimento de todos, entra ali como despesa de saúde e dá para os 15% da adesão à coleta. Depois, temos também a questão do seguro de multirrisco habitação. Aqui, se a habitação for nossa, este seguro não entra. Eu coloquei aqui porque é quem tem casas arrendadas, assim como a despesa de condomínio entra, o seguro de multirrisco habitação também entra. Por isso, também dá este benefício fiscal. Podem considerar sempre as despesas, que vai sempre ajudar ali mais alguma coisa. Temos os seguros de vida também. Os seguros de vida antigamente eram considerados para qualquer tipo de pessoa, atualmente dá para dedução em sede IRS, mas só para pessoas com deficiência ou pessoas com profissões de desgaste rápido. E as profissões de desgaste rápido são mineiros, pescadores ou desportistas. É uma situação que não se aplica à generalidade das pessoas, mas é importante que tenhamos este conhecimento de que em certos casos é possível considerar o seguro de vida para benefício fiscal em sede IRS. Temos também outra situação que, na minha ótica e na minha opinião muito pessoal, acho que é uma das melhores deduções, um dos melhores benefícios fiscais, que são os chamados PPRs, que é os Planos de Poupança Reforma, porque permite uma dedução de 20% sobre o montante entregue. Há alguns limites que têm a ver com idades que vamos já ver a seguir, mas quero chamar aqui a atenção para a importância que tem. Porquê? Porque isto não é uma despesa. O PPR é uma poupança. Nós estamos a poupar dinheiro, a guardar para a nossa reforma, sendo que é possível nós conseguirmos mexer nele cumprindo certas regras que estão previstas na lei ao fim de 5 anos, mas aquele dinheiro vai ser sempre nosso. Um dia mais tarde está ali uma poupança que podemos mexer nele dependendo da nossa necessidade, mas se não houver necessidade de mexer, fica ali, um dia vamos usufruir dele e, consequentemente, conseguimos ter uma dedução no IRS, tem um peso mesmo muito grande. Aqui, só para ter uma ideia mais ou menos, pronto, tem aqui os limites dos PPRs, se for um contribuinte até 35 anos, o limite de investimento são 2.000 euros e dá uma dedução de 400. Este investimento aqui, os investimentos que são delineados, 2.000 euros, 1.750 ou 1.500 euros, é o limite que é aceito fiscalmente, mas as pessoas podem fazer um PPR de 5.000 euros, de 4.000, ou até mesmo só de 100 ou 200 euros. Só que aqui, a nível fiscal, acima dos 2.000 euros, numa pessoa de 35 anos, não vai acrescentar nada. Por isso, se não quiserem bloquear ali aquele capital, tendo em conta que o PPR tem aquelas tais regras para podermos mexer nele, se cá também não aconselho a fazer mais com os limites para a respectiva idade. Agora, se for aqui, por exemplo, mais de 50 anos, o limite são os 1.500, mas não invalida que faça 2.000 euros, mas vai ter apenas os 300 euros de dedução. Se for, por exemplo, também 500 euros, é os 20% sobre os 500 euros. Estes são os limites que dá a nível de IRS. Por fim, os seguros de acidentes pessoais, que também acredito que muita gente não tem essa noção, mas os seguros de acidentes pessoais também dá benefício em sede IRS, mas lá está, é só para profissionais que tenham profissões de desgaste rápido, que é os tais mineiros, desportistas ou pescadores. Pode não se aplicar, lá está, à maior parte das pessoas, mas mesmo assim há muita gente que gosta das profissões e que é importante terem esta ideia, que também é possível. Pronto, eu da minha parte, em termos de IRS, de uma forma geral, eu julgo que é nestes pontos que eu falei aqui sucintamente que podem ir buscar um grande benefício. Depois, se tiverem assim, alguma dúvida mais específica, no final nós respondemos. Eu agora vou passar então a palavra à minha colega Elisete, que é ela que vai falar da parte das empresas, IRC, dicas para pouparem, que é também para poderem agir agora antes do final do ano e pagarem menos IRC no próximo mês de maio do ano que vem.
Boa tarde a todos. Obrigada, Andreia, obrigada, Margarida, pela apresentação. Então, eu vou-vos falar aqui um bocadinho, muito pela rama, de algumas dicas como poupar IRC, ou seja a pagar, ou seja até, em caso de reembolso, aumentar o reembolso. Pronto, nós vamos aqui falar um bocadinho de benefícios fiscais. Temos os benefícios fiscais que deduzem à coleta, isto é, deduzem diretamente ao imposto estimado, calculado a pagar, e benefícios fiscais que deduzem ao lucro tributável. Estes, o lucro tributável, depois será calculado o imposto também com vista à redução do IRC a pagar ou a receber. Então, um dos benefícios que existe e está em vigor foi introduzido pelo Orçamento de Estado de 2022, está em vigor desde 1 de julho deste ano e até 31 de dezembro deste ano, que é o incentivo fiscal à recuperação. Isto aplica-se a investimento efetuado, como já disse, entre 1 de julho e 31 de dezembro, e com um limite de 5 milhões de euros. Aplica-se a qualquer atividade económica, isto é muito equivalente ao CEFEI 2 que esteve em vigor no ano passado, sendo que o CEFEI tinha limites quanto às atividades económicas. Este não tem limite, é para qualquer atividade económica. E esses investimentos serão elegíveis, são os efetuados em ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis, ativos biológicos, sendo que têm que ser adquiridos em estado novo e que entrem em funcionamento até ao final do ano, até 31 de dezembro de 2022. Este incentivo consta de uma dedução até 25% do investimento efetuado ao imposto estimado, tem como limite 70% desse imposto estimado, nós contabilistas usamos o termo coleta, sendo que o remanescente, aquilo que não se aplicar agora neste ano, 2022, transita para os 5 anos seguintes, ou seja, pode ser deduzido nos 5 anos seguintes. As empresas constituídas a partir de 2021 apenas podem deduzir 10% do imposto. Há aqui outra, os 25% é o máximo, mas empresas que tenham efetuado investimento nos anos anteriores podem não usufruir deste benefício máximo, mas pelo menos 10% beneficiam, porque temos que ter em conta os investimentos efetuados nos 3 últimos anos. As condições para beneficiar deste benefício. Tem que ter contabilidade organizada, o lucro tributável tem que ser, não pode ser terminado por métodos indiretos, tem que ter a situação tributária regularizada perante as finanças e a segurança social, tem que manter contratos de trabalho durante 3 anos, claro que se houver um trabalhador que se despeça, não entra nesta condição. E não podem distribuir lucros durante 3 anos também. Este incentivo não é acumulável relativamente às mesmas despesas de investimento elegíveis, com quaisquer outros benefícios fiscais da mesma natureza. Uma condição também, que tem que ser elaborado um dossiê que tem que integrar o dossiê fiscal. E nas demonstrações financeiras, nomeadamente no anexo ao balanço e demonstração de resultados, tem que se evidenciar o imposto que deixou de ser pago. Ou seja, estes documentos são a prestação de contas público, tem que estar evidenciado, tem que ser tornado público. O incumprimento destas condições implica a devolução do imposto acrescido de juros compensatórios. Depois temos também o RFEI, que é o Regime Fiscal de Apoio ao Investimento. Este aqui já é limitado quanto à atividade, é apenas para sujeitos passivos que exerçam atividade no setor da indústria extrativa e transformadora, no turismo, atividades e serviços informáticos e conexos, atividades agrícolas, investigação e desenvolvimento, tecnologias de informação,
defesa, ambiente, energia e telecomunicações, atividades de centros de serviços partilhados. Esta já tem limite quanto à atividade. As condições são idênticas à do IFR, tem que ter contabilidade organizada, o lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos e tenha uma situação tributária regularizada. Este apoio consta em dedução até 25% do investimento realizado e elegível, cujo investimento seja até 15 milhões de euros, 25% desse investimento deduzir à coleta, ao imposto. O que ultrapassar os 15 milhões de euros terá uma dedução de 10% do investimento. Este incentivo, benefício, não tem limite de coleta no início da atividade da empresa e nos 2 seguintes. A partir do 3º ano, é limitado a 50% da coleta, ou seja, se o imposto, a coleta estimada foi, por exemplo, no primeiro ano 10 mil euros, e se tiver refeio, o benefício de 10 mil euros, o imposto a pagar é 0. Isto no primeiro, segundo e 3º ano. A partir do 4º ano, ou seja, deduz até 50% dessa coleta, até 50% dos 10 mil. Ou seja, se tiver um imposto estimado 10 mil, deduz 5 mil e terá que pagar 5 mil euros. Este benefício, se não for utilizado no primeiro ano, em que seja efetuado o investimento, pode ser deduzido até aos 10 anos subsequentes. Outra vantagem deste benefício é que tem isenção de IMI durante 10 anos, isto para os imóveis que sejam adquiridos no âmbito deste investimento, IMT e imposto de selo. Para além de IRC, tem mais estes 2 benefícios. Também o refeio não é acumulável com benefícios naturais da mesma natureza, ou seja, neste caso, por exemplo, com o IFR, no entanto, é acumulável com DLRR, que já vamos falar a seguir. Também tem que ser organizado um processo de documentação que deve integrar o dossiê fiscal, também deve evidenciar no relatório de contas, anexo ao balanço e demonstração de resultados, o imposto que deixou de ser pago e também o incumprimento, implica a devolução do imposto acrescido de juros. Então, o DLRR, que é outro dos benefícios fiscais que pode poupar IRC. Condições, tem que ser micro e pequenas e médias empresas, também tem que ter contabilidade organizada, o lucro tributável não seja determinado por métodos indiretos e tenham situação tributária regularizada. DLRR consiste em deduzir 10% do lucro que for retido em determinado ano. Por exemplo, uma empresa que tenha 100 mil euros de lucro, decide que vai reter 50 mil, por exemplo. Ou seja, esses 50 mil euros não podem ser distribuídos aos sócios como lucros. Ficam retidos na empresa e 10% desse valor, neste caso 5 mil, abate à coleta do IRC, ao imposto estimado a pagar. Esta dedução não é direta, ou seja, se tiver os tais 10 mil euros de coleta, só pode ir até 50% desse valor, no caso 5 mil, para micro e pequenas empresas. Já para médias empresas, essa dedução é de 25%. Aqui o investimento, essa retenção, esses lucros retidos terão que ser investidos em ativos fixos tangíveis e intangíveis, sempre em estado novo. Não são elegíveis aqui viaturas ligeiras de passageiros, depois há aqui umas limitações, como eu disse, isto é muito pela rama que estamos a falar. Há aqui muitas limitações, mas desde que sejam novos e não sejam viaturas ligeiras de passageiros e imóveis que sejam afetos à atividade da empresa, é elegível. A DLRR não é acumulável com benefícios fiscais da mesma natureza, é acumulável com o refeio, que já falámos atrás,
Estes lucros retidos, contabilisticamente, têm que ser contabilizados como uma reserva especial, que devem permanecer no balanço da empresa durante 5 anos, e lá está, não podem ser distribuídos como lucros aos sócios. Também deve ser elaborado um processo que deve integrar o dossiê fiscal, evidenciar o imposto que deixou de ser pago, e também o seu incumprimento leva à devolução do imposto acrescido de juros. Depois, aqui há outro benefício que é o CIFID. Este é bem mais complexo, e isto é para empresas que investam em despesas de investigação realizadas com vista à aquisição de novos conhecimentos científicos ou técnicos, em despesas de desenvolvimento realizadas com vista à descoberta ou melhoria substancial de matérias-primas, produtos, serviços ou processos de fabrico. Para essas atividades, sempre afetos à investigação e desenvolvimento, são elegíveis as aquisições de ativos fixos tangíveis, o pessoal diretamente envolvido em tarefas de investigação e desenvolvimento, as despesas de funcionamento relacionadas com essas atividades de investigação e desenvolvimento, auditoria à investigação e desenvolvimento, porque isto, pronto, tem que ter mesmo, mas à frente vou falar, mas isto tem que ser feita uma candidatura na Agência Nacional de Inovação, que vai certificar, entre aspas, se aquela atividade se enquadra ou não em atividades de investigação e desenvolvimento. E isso leva a que depois sejam feitas auditorias pelas entidades competentes para tal. Também são despesas relevantes, participações de dirigentes e quadros na gestão de instituições de investigação e desenvolvimento, ou seja, uma empresa que tenha quadros que participem na gestão de instituições públicas que efetuem atividades de investigação e desenvolvimento também são elegíveis, e participação no capital de instituições de investigação e desenvolvimento. Isto acontece muito porque as empresas não têm capacidade, ou não têm meios para produzir, trabalhar na área da investigação e desenvolvimento, no entanto, participam em empresas que trabalham nisso, e essa despesa, essa participação no capital dessas instituições ou empresas também é elegível para a CIFID. Também é elegível a aquisição, registro e manutenção de patentes. O benefício deste incentivo é a dedução de 82,5% das despesas, daquelas despesas que estivemos a falar, até à concorrência da coleta, ou seja, até à totalidade da coleta. No caso de uma coleta de 10.000 euros, pode deduzir os 10.000 euros. Ou seja, aqui também pode não pagar o imposto, ou até, eventualmente, e tal como nas outras, vir a receber, no caso de ter efetuado pagamentos por conta, ou ter sido objeto de retenção na fonte de IRC por algum motivo. Havendo insuficiência de coleta, por exemplo, uma empresa que tem 82.500 euros de imposto aplicado nestas despesas e tenha 10.000 euros de coleta, só pode usar os 10.000, não vai receber o remanescente. No entanto, esse remanescente pode ser deduzido até ao 8º ano seguinte, à semelhança também do RFEI e do IFR. Também condições, e à semelhança dos outros benefícios, o lucro tributável não pode ser determinado por métodos indiretos, tem que ter a situação contributiva regularizada e contabilidade organizada. Não está aqui, mas isso é comum a todos. Não é acumulável com benefícios fiscais da mesma natureza, também tem que ter um processo de integrar o dossiê fiscal, e tem que evidenciar também nas demonstrações financeiras o imposto que deixou de ser pago. Aqui, está aqui a Agência Nacional de Inovação. Isto quer dizer que, antes de tudo, tem que se fazer uma candidatura nesta Agência Nacional de Inovação e descrever, caracterizar o projeto, para ver se é viável ou não. E depois essa agência é que vai fazer a monitorização
e acompanhar todo o processo. Agora, isto que falámos até aqui foram benefícios que abatiam diretamente à coleta, ou seja, ao imposto a pagar. Agora, aqui há alguns benefícios que abatem ao lucro tributável, ou seja, antes do apuramento do imposto. E um deles é a remuneração convencional do capital social. Isto consta do aumento do capital social da empresa, com um limite de 2 milhões de euros, que pode ser em entradas em dinheiro, em conversão de créditos, por exemplo, quando os sócios têm empréstimos à sociedade, podem convertê-los em capital, e também através do aumento de capital, através de lucros gerados no próprio exercício. O benefício aqui é 7% do valor realizado no exercício e nos 5 anos posteriores. Ou seja, uma empresa que tenha um lucro tributável de 100 mil euros, por exemplo, que tenha feito um aumento de capital de 100 mil, pode abater 7 mil euros a esses 100 mil euros de lucro, ou seja, ele vai ser tributado, o IRC depois vai incidir sobre 93 mil euros. Depois, também há aqui outras despesas que fiscalmente podem ser majorados, que são os donativos, desde que efetuados em entidades que tenham reconhecimento como entidade pública, porque muitos donativos que são feitos até nem são aceitos fiscalmente, as cotizações empresariais, e agora no setor dos transportes e mercadorias e passageiros, também os combustíveis são majorados em 20%, ou seja, no final do ano, fiscalmente, podemos deduzir entre 20% dos custos com combustíveis verificados nesse ano. Depois, há aqui dois gastos que ainda não é oficial, isto depende da aprovação do Orçamento de Estado. Mas se vierem a ser aprovados, já entra em vigor para o ano 2022. Ou seja, todas as despesas verificadas com fertilizantes, isto é na área agrícola, corretivos de solos, rações, mais alimentação, água para rega, pronto, tudo que seja utilizado nas atividades agrícolas, também podem vir a ser majorados, salvo erro, em 40%. Agora não tenho aqui presente, mas salvo erro, acho que é 40%. Assim como os gastos e perdas com eletricidade e gás natural, isto na parte que exceda os gastos suportados no ano anterior, ou seja, se verificar que neste ano 2022 houver aumento nos gastos com eletricidade e gás natural, esse excedente pode ser majorado, o gasto pode ser majorado e abater ao lucro tributável. Depois, outras medidas que podem ajudar a diminuir o IRC a pagar. As empresas podem oferecer aos seus trabalhadores e constituir para os sócios planos de poupança-reforma, seguros de vida, seguros de saúde e seguros de acidentes pessoais. Sendo que estas despesas têm que ser para a generalidade dos trabalhadores, porque se fizer só para um gerente, por exemplo, fiscalmente não é aceito. Também tem limites, pronto, tem a ver com a massa salarial, mas é sempre uma forma também de se reduzir o lucro tributável e, por essa via, reduzir o IRC a pagar. Pronto, e da minha parte, a nível de IRC, é tudo que, assim, muito por alto que falamos. Qualquer dúvida que tenham, façam favor de expor. Está o nosso e-mail também, ao caso de quererem enviar alguma dúvida por e-mail. E obrigada por nos ouvirem. Obrigada, Ivete. Obrigada, Margarida. Penso que a apresentação foi espetacular, tiveram muitas dúvidas, muitas questões. Penso que os participantes também gostaram. Se quiserem, também deixem-nos feedback aqui no bate-papo para nós sabermos. Alguma questão que não tenha sido
respondida, que os Estados tivessem dúvida e não tenham sido falada aqui, sintam-se à vontade de agora nestes minutos também nos deixarem aqui algumas perguntas. Já temos aqui algumas que eu vou fazer de seguida, mas têm-se agora à vontade se quiserem de irem fazendo essas questões. Então, aqui perguntam: a redução dos PPEs ainda serão aceitos no IRS dos rendimentos de 2022? Sim, estamos agora na altura certa mesmo de fazer, até 31 de dezembro, qualquer PPR que seja subscrito, tanto a nível particular, ou seja, para questões de IRS, ou a nível empresarial, para questões de IRC, ainda são aceitos. Aconselho a que nunca se espere até aos últimos dias do mês de dezembro, até porque muitas das companhias de seguros, vamos imaginar, que fazem a emissão deste tipo de produto, eles bloqueiam mais ou menos ali a partir do dia 15. Por isso o meu conselho é sempre até dia 15 de dezembro. Mas se até essa data for subscrito, e na conta para a adoção do IRS ou IRC de 2022. Pergunta também se é possível fazer PPRs para os funcionários de uma empresa e como é que funciona em caso de a pessoa sair da empresa. É possível fazer os PPRs para os funcionários, para usufruir sempre do benefício fiscal, o aconselhável e que é legislado este tipo de produto é estar durante 5 anos. A partir desses 5 anos é possível mexer no dinheiro, respeitando certas regras que existem na lei. O beneficiário, quando nós fazemos, a empresa faz um PPR para o funcionário, o beneficiário é sempre o funcionário. Por isso, quando ele sair da empresa, ele vai ser sempre o beneficiário na mesma. Por isso, um dia mais tarde, se ele quiser fazer o resgate, ou quando chegar até à idade da reforma, aquele dinheiro será sempre para ele, porque digamos que a apólice vai ser endossada ao funcionário e não à empresa. Obrigada, Margarida. De momento, não temos aqui mais questões. Se ainda está à vontade agora 1 minuto ou 2 para fazer mais questões, caso tenham. Caso, como expliquei, caso sejam coisas muito específicas, podem aqui enviar um e-mail ou para a Margarida ou para a José, que elas poderão aqui responder. Se não houver aqui mais questões, terminamos o webinar. Vamos aqui só dar mais 1 minuto, não vou tomar outra questão. Perguntam assim a aquisição de equipa. Eu não sei exatamente o que é que querem questionar. Será que a aquisição de equipamentos? Se calhar querem aqui fazer uma pergunta sobre a aquisição de equipamentos. Se puderem formular aqui a questão, para nós podermos responder. Se calhar seria aqui a aquisição de equipamentos que alguma questão relacionada ao. Vamos então dar mais 1 minuto para, se quiserem reformular a questão, como mencionei, caso pretendam também podem depois me enviar aqui mensagem. Questionam-nos aqui também se não sendo a nossa empresa avisar, não sendo contabilista, se pode ajudar na mesma para a aquisição desses serviços. Quais são os benefícios que estão aqui a mencionar? Será a nível de IRC? Sim, podemos. Podemos ajudar na elaboração do dossiê, sim, podemos. Se tiver, quem quiser, envie um e-mail, mande-nos um contacto que nós depois responderemos. Aqui a pergunta sobre a aquisição de equipa era a aquisição de equipamento informático, se é mais benéfico utilizando o ISR ou o DLRR? Pois isso depende. Em DLRR é 10%.
Em IFR vai entre 10% e 25%, e tudo depende do investimento que tenha efetuado nos 3 últimos anos anteriores. É uma questão de simular, de ver. Mas pelo menos os 10% é garantido que tenha de benefício. Agora, se não fez investimento nos 3 últimos anos, em ativos fixos tangíveis elegíveis, é mais benéfico o IFR. Se fez, depende, pode ir entre 10% e 25%. É uma questão de, se quiser, nós podemos ajudar nisso. Envie-nos um e-mail e estaremos cá para ajudar. Obrigada, Elisete. Obrigada, Margarida, por terem esclarecido aqui algumas das questões. De momento, não temos aqui mais questões, por isso esperamos que os participantes tenham ficado elucidados sobre este tema. Qualquer questão ou dúvida mais específica, como eu já tenho mencionado, enviem-nos um e-mail. Como mencionei também no início, sintam-se à vontade para nos seguir nas redes sociais, também podem assinar aqui a nossa newsletter e continuaremos com estas novidades, com outros assuntos também relacionados com as empresas. Caso pretendam também algo daquilo que foi aqui falado, tanto a nível de PPRs como a nível contabilístico, a Margarida Elisete e a Santa Equipa estará disponível também para vos ajudar nesse sentido. Novamente, agradecer a presença a todos, agradecer aqui a presença da Elisete e da Margarida e esperemos poder contar convosco em breve em novas iniciativas.